A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os professores de escola dominical. Bom, vamos agora estudar, fazer uns apontamentos aí na lição número 8, de 19 de fevereiro de 2023, com o tema O Avivamento Espiritual no Mundo. O que eu vou sugerir aos professores nessa lição? Vou sugerir você focar um pouquinho mais na história do avivamento. Tem um tópico da revista e eu vou colocar algumas sugestões aí para vocês de história de avivamento. Bom, na página 2 nós temos aí o tema da lição, o texto da revista, sempre lembrando que os comentários que eu vou sugerir a vocês eu vou colocar em verde, tá bom? Vocês viram que o texto bíblico básico da revista, que é a revista, a profecia de Ezequiel, ela é assim uma profecia sobre avivamento, em especial sobre Israel e sobre as nações durante o milênio. Então, nesse ponto, como que você vai comentar nesse ponto? Eu iria sugerir até reduzir o comentário no profeta Ezequiel. Por quê? O profeta Ezequiel, nós estudamos ele no trimestre passado, ok? E você vai então ganhar espaço para você falar um pouquinho mais sobre o avivamento na história, sobre o pentecostalismo na história. Então o comentário na página 4, ele diz: o texto bíblico em classe descreve o avivamento que está ocorrendo em Israel desde que os ossos se juntaram e prosseguirá até o milênio. O autor da revista utiliza de uma comparação entre o avivamento profetizado sobre Israel, por Ezequiel, para ilustrar o avivamento sobre a igreja na história. Mas, como eu disse, como esse tópico nós estudamos recentemente, eu vou sugerir que você fale pouco sobre o avivamento de Israel, que é esse tópico, né, que ele colocou, e vai botar um capítulo também comentando. Pois bem, na página número 5, eu quero explicar para vocês o que significa pentecostalismo, porque muitas pessoas não sabem o que significa pentecostalismo. Até falar assim para vocês, o termo pentecostalismo, eu vou dizer, ele não é que seja errado aplicar ao dom que nós possuímos, ao carisma que nós possuímos no grego, né? Mas literalmente pentecostalismo não é esse dom. Pentecostalismo é uma era, é um período, é a era da igreja. Essa é a era, poderia chamar de a era do pentecostalismo, tá ok? Mas pode aplicar também. Então eu comento, olha, o termo pentecostalismo é recente, aplicando ele aos dons espirituais, tá ok? Ele foi aplicado ao movimento que surgiu nos Estados Unidos no início do século XX. Então, quando você vai pesquisar na história, você não encontra falando de igrejas pentecostais. Você vai encontrar falando de igrejas que mantinham o carisma. O que é carisma? No grego é dom, ok? Então, eu coloquei também para vocês. O melhor texto para entender o significado do dia de Pentecostes é Lucas 24:49, ou seja, quando Jesus vai prometer o Pentecoste, ok? O texto diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui é a promessa do que aconteceria no dia da chamada festa de Pentecostes, tá ok? No dia de Pentecostes. Então eles seriam revestidos de poder. O comentário prossegue. Jesus descreveu a promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes como um revestimento de poder. O termo revestimento é tradução do grego enduo. Sublinhe essa palavra enduo, ok? Essa palavra grega. E era utilizado para descrever o sujeito que se revestia de algum atributo ou característica especial. O termo era aplicado ao homem que se revestia de audácia, fortaleza e nobreza. Bom, então o que Jesus está prometendo para
a igreja é que ela seria revestida, ok? Essa palavra em hindu era aplicado de revestir-se, ou seja, o seu caráter de atributos ligados à audácia, à fortaleza e à nobreza. Por quê? O cristão, após ele receber o batismo do Espírito Santo, ele começa a falar de maneira diferente, ok? Ele sente uma fortaleza, uma força diferente e até uma nobreza, um estado espiritual, porque é o estado de comunhão com Deus, ok? Bom, então esse é o significado do que Deus prometeu, que se cumpriu ali no dia de Pentecostes, ok? Bom, ainda explicando sobre Pentecostes, eu vou depois sugerir a vocês que vocês leiam Levítico 23. Em Levítico 23, lá existem 7 festas, como alguns chamam, ok? Mas existe, na verdade, 7 tempos determinados. Esse é o significado da palavra hebraica moadim, que alguns traduzem por festas, outros traduzem por solenidades. A tradução certa seria tempos determinados. Então, por que 7 tempos determinados? O primeiro tempo determinado era a Páscoa. Ele determinou o dia e a hora da morte de Jesus. O Cordeiro Pascal tinha que morrer no 14º dia de Nissan, às 3 horas da tarde, na hora 9ª, na linguagem lá de Israel. Ok? Então, era um tempo determinado. O dia seguinte era a Páscoa, era o dia de tristeza pela morte do Cordeiro. No domingo seguinte, a Páscoa, ocorria primícias. O Cordeiro Pascal morria, aí no dia seguinte era o pães asmo. No domingo, eles deveriam trazer os primeiros molhos, eram as primícias. Ou seja, dizia que o Cordeiro ressuscitaria. Jesus ressuscitou no domingo seguinte, nas primícias. Era o terceiro tempo determinado. As primícias era o terceiro tempo determinado. Qual é o quarto tempo determinado? É o Pentecostes, que no Antigo Testamento, lá em Levítico 23, é chamado de Festa das Semanas. Por quê? Ele tinha um período de 7 semanas, 49 dias. O dia seguinte era o Pentecostes. Os gregos no Novo Testamento chamaram de Pentecostes. Então, Pentecostes era um tempo determinado. Por que essa festa, esse tempo determinado é especial? Porque quando Deus ordenou o Pentecostes, ou a festa das semanas, o tempo determinado das semanas, Deus fez uma referência, e os judeus seguiram, seguem até hoje, que o Pentecostes é o momento dos gentios participarem da bênção de Deus. Olha que importante, tanto que Deus disse, olha, é o momento quando você for colher as suas espigas, né, de trigo, você vai deixar cair para aquele que peregrina nas tuas terras, vai deixar cair próximo da cerca, para que os gentios participem da bênção que eu estou te dando. E, pela descrição do Novo Testamento, é o cumprimento do Pentecostes, em que a igreja, ela, formada de gentios, começou a participar da bênção de Deus. Essa, então, é a era da igreja, ou a era do Pentecoste, a era que a igreja está, então, participando da bênção de Deus. Esse é o significado de Pentecostes, tá ok? Ele foi aplicado recentemente pelo avivamento dos Estados Unidos. Mas na história o termo Pentecostes ele não foi usado por nenhum pai da igreja para descrever o avivamento, inclusive o falar em línguas espirituais. Ok? Então o que eu reservei aqui para vocês para poder acrescentar aí a revista? Na página 7, eu coloquei aí o pentecostalismo na história. Eu vou mostrar para vocês como que o pentecostalismo era chamado. A revista focou num avivamento mais recente, de 300, 400 anos atrás. Então eu vou retornar em 900 anos, 800 anos, em que nós encontramos avivamento. Só que lá não era chamado de Pentecostes. Lá era chamado aqueles que recebiam um dom, aqueles que possuíam um dom, ou o carisma. O carisma era aplicado exatamente a você, aquelas igrejas que acreditavam nos dons espirituais. Tá bom? Bom, então eu coloquei aí o primeiro, na página 7, Irineu de Lyon. Ele escreveu, por isso o apóstolo diz, falamos de sabedoria entre os chamando perfeitos os que receberam o Espírito de Deus,
e que falam todas as línguas graças a esse Espírito. Como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético. O que é carisma profético? Aqui onde tem carisma profético, você pode usar o termo recente, o termo moderno, que é pentecostalismo. Não que o termo pentecostalismo seja moderno, mas que nos últimos 120 anos é que ele começou a ser usado para descrever aqueles que possuíam o carisma, o dom de Deus, que foi derramado no dia do Pentecostes. Ok? Então, carisma profético, ou a palavra carisma, nesse caso, você historicamente vai ler como sinônimo de Pentecostes. Ok? Aqueles que possuem o carisma profético e que pelo Espírito falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens para a sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. Olha só, são estes que o apóstolo chama de espirituais, porque são espirituais pela participação do Espírito, mas não por uma expulsão e supressão da carne. Bom, esse Irineu de Lyon, ele é muito importante porque ele é um cristão ali do início do segundo século, ele conviveu com os apóstolos, os seus escritos, eles são admirados por todos, ok? Até por nós pentecostais, porque ele é a primeira fonte sobre pentecostalismo que nós temos depois que foi encerrado o cânon sagrado. Ou seja, o cânon sagrado foi encerrado cerca de 60 a 100 anos, que é mais ou menos o tempo que ele escreveu. Essas datas não são precisas. Vamos colocar num número redondo, ok? Que ele tenha escrito 100 anos depois que João escreveu o Apocalipse, que seria ali perto de 95 da era cristã. Então, ele é um testemunho importante e ele é um homem realmente que tinha uma palavra muito boa. Então, todos admiram os escritos de Irineu de Lyon. Aí eu comento, carisma profético era uma expressão utilizada na igreja primitiva para descrever os dons espirituais. O termo carisma normalmente é traduzido como dom em nossas Bíblias, por exemplo, Romanos 1,11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Diz que na igreja de Roma ninguém tinha o carisma, o dom espiritual. Ou seja, dos dons espirituais, nem o falar em línguas, nem o profetizar, nem a interpretação de línguas, e provavelmente também não tinha nem o dom da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, que é essencial para a igreja. Então, lá em Roma não tinha. Essa palavra dom, em grego, é carisma. O comentário prossegue. A igreja que estava em Roma, próximo do ano 57 da era cristã, que é quando Paulo escreveu essa carta, né? Recebeu essa carta do apóstolo Paulo, em que ele descreve essa igreja como não possuindo um carisma pneumáticos, ou seja, dom espiritual. Pneumáticos é o termo grego que se traduz por espiritual. Também daí vem pneuma, espírito, né? Ok? O comentário prossegue. A igreja primitiva era pentecostal, não há dúvida, mas nem todas. A igreja da cidade de Roma, por estar na capital do império, será a igreja mais atacada em todo o Império Romano, não tendo o fogo do carisma, ou ainda o fogo do pentecostalismo. Infelizmente surgirão muitos bispos que a história chamou de traditori. Aonde? Nessa igreja. Essa era uma igreja complicada, porque durante a perseguição, diz a história que em todas as perseguições, a cidade de Roma, que era o centro da perseguição, tinha sempre bispo que aceitava fazer sacrifício aos demônios para não morrer. Então ela ficou uma igreja muito problemática. O comentário prossegue. A história do mundo será controlada pela Igreja Católica, que fará de tudo para desaparecer com os escritos dos cristãos pentecostais na história. Nós vamos ver agora a história de um pastor chamado Montano, que a igreja, ele denominou essa igreja de Igreja Nova Profecia, e ela era uma igreja pentecostal. Então o católico Eusébio de Cesareia vai criticar essa igreja de muitas maneiras, ok?
Então veja, o comentário diz: próximo do ano 200 da era cristã, se destacava um pastor pentecostal de nome Montano, que viveu de 156 a 210 da era cristã, sempre datas aproximadas, né? Essas datas não tem como ser preciso. Montano pastoreou uma igreja chamada Nova Profecia. Eusébio de Cesareia, como bom católico, criticava o pentecostalismo dessa igreja. Bom, isso está no livro de Eusébio de Cesareia, então eu tirei alguns trechos para vocês poderem ler. Diz o seguinte: Apolinário escreveu contra a heresia dos frígios, que não muito depois iniciaria suas inovações, mas que já então começava a despontar, pois Montano, junto com suas falsas profetisas, já andava sentando o princípio do descaminho. Mas, na verdade, Eusébio de Cesareia está criticando Montano por quê? Porque Montano, durante a perseguição, ele fugiu para as montanhas com a igreja dele. E outros pastores, principalmente de Roma, ficaram e acabaram aceitando adorar o demônio. E quando eles acabavam a perseguição, teve muita crítica entre eles, dizendo que esses pastores tinham que descer do culto, porque eles participaram de culto de possessão demoníaca. E Eusébio de Cesareia, inclusive, foi um dos tais, né, na pior perseguição de Diocleciano. Ele foi preso e, para sobreviver, tinha que adorar o demônio. E depois ele, infelizmente, foi acusado, é algo muito ruim, mas o problema é que ele vai criar um monte de heresia na Igreja Católica. Bom, aqui ele está chamando quem possuía o carisma, né, diz que esse pastor Montano tinha duas mulheres que tinham o dom de profecia nessa igreja. Então ele critica muito essa igreja. Vou continuar a leitura. Ele diz: como foi justamente então que os partidários de Montano, Alcibíades e Teodoro, ou seja, dois então obreiros dessa igreja Nova Profecia, né, começaram a dar a conhecer entre muitos na Frígia sua opinião sobre a profecia, pois os muitos outros milagres do carisma de Deus, que até então ainda vinham se realizando pelas diversas igrejas. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Mesmo Eusébio de Cesareia, como católico, criticando, ele dá um testemunho que nesse período, no segundo século da era cristã, quando Montano se destacou, né, o carisma, ou seja, o pentecostalismo, ele era amplamente usado pelas igrejas, tá bom? Testemunho de um católico. E prossegue: produziam em muitos a crença de que também aqueles eram profetas. Ele está falando assim, ou seja, ele gostava de um grupo de profetas, mas tinha algum grupo de profetas que ele não gostava, porque eu já falei para vocês, infelizmente Eusébio de Cesareia fez parte daqueles grupos que não resistiram na perseguição e participaram de culto pagão. Então ele também era criticado por membros dessas igrejas, ok? Prossegue. Havendo surgido discrepância por sua causa, novamente os irmãos da Gália formularam seu próprio juízo, precavido e inteiramente ortodoxo sobre eles, expondo também diferentes cartas dos mártires consumada entre eles. Ou seja, por que ele está citando mártires aqui? Porque a Igreja Católica vai chamar de montanistas, né? Mas os irmãos dessa Igreja Nova Profecia, eles vão exatamente mostrar na história, olha, a maioria dos mártires são da nossa igreja. Vocês, quando são capturados, vocês normalmente negam, porque ele tinha que negar Jesus, amaldiçoar o nome de Jesus, tinha que entregar os livros, os pergaminhos que eles tinham para serem queimados. Se não, eu não tenho nenhum, é lá na igreja, vamos lá então, você tem que levar na igreja, tá ok? E tinha que participar de um culto de possessão demoníaca, sacrificar animal aos deuses para reconhecer que os deuses existiam. Isso era uma coisa horrível. Então muitos não resistiam, só os membros da igreja, normalmente os membros da igreja pentecostal Nova Profecia resistiam. Eu digo não só eles, porque diz a história que teve caso até de seita mesmo, como os maniqueístas serem martirizados, porque teve imperador, não, qualquer coisa que envolva cristianismo, para eles não havia distinção de seita, então matavam até seitas. O comentário prossegue.
cartas que, estando ainda no cárcere, haviam escrito aos irmãos da Frígia, e não somente a eles, mas também a Eleutério, então bispo de Roma, como embaixadores em favor da paz das igrejas. Então, tinham aqueles irmãos que falavam o seguinte: vamos esquecer isso tudo. É melhor, porque realmente o sofrimento era muito grande. E tinha outros irmãos que falavam: não, eles têm que passar por uma disciplina. Eles podem ter desenvolvido heresia nesse período aí. Tinha perseguição que durava 2 anos, mas tinha perseguição que durava 10 anos. Ficar 2 anos nessa situação, como está a mente desse homem? Pode ter uma doutrina pervertida, né? Bom, o comentário prossegue, né? Eusébio de Cesareia continua falando. Vangloriando-se de ter como modelo Montano e nas mulheres de sua companhia, e ele dá o nome dessas irmãs que profetizavam. Eu chamo de irmãs, por quê? Eu li o livro todo de Eusébio de Cesareia, eu não encontro uma heresia desse pastor Montano. Eu encontro críticas, chama ele de víbora, ok? Realmente, se Montano falava abertamente que eles adoraram o demônio, que eles não podiam ser bispo mais naquele momento, eles tinham que ir para o banco. Donato, outro homem que em cerca de 150 anos também vai enfrentar esse problema com a igreja de Roma, dizia: olha, vocês têm que ir para o banco, ser provado, para depois vocês voltarem a ser bispo, ok? Então, eu chamo de irmãos, porque tudo que eu li deles, eles foram muitos mortos pelo Império Romano. Depois, essas igrejas continuam e são mortas pela Igreja Católica também, ok? Então, ele dá o nome dessas duas irmãs, Priscila e Maximila, que ele diz as supostas profetisas de Montano, né? É interessante ver que o dom de profecia, ele era dado historicamente para as mulheres, como é dado destaque ainda nos dias de hoje, né? Bom, o Eusébio de Cesareia prossegue, ele diz: disse que em Mícia da Frígia existe uma aldeia chamada Ardabã. Ali foi, dizem, que um recém-convertido à fé chamado Montano, pela primeira vez em tempos de Grato, que seria um governador, né, ficou à mercê do espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo, como se possesso e em falso êxtase, e começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. Aqui Eusébio de Cesareia já entra em contradição, porque ele, em outro ponto que eu li antes, ele falou que as igrejas praticavam o carisma, ok? Que era normal no 2º século da era cristã as igrejas praticarem o carisma. E aqui ele descreve que Montano teria sido batizado no Espírito Santo. É isso que ele está falando, né? Vamos dizer, o êxtase seria isso. A pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, normalmente ela tem uma alegria muito grande, então ela pode entrar em êxtase, é a expressão natural. O êxtase descreve uma alegria incontida, é isso que é êxtase. Êxtase não significa nada de ruim de imediato, ok? É uma alegria incontida. Ok? Então, aí ele fala, ele conta como se esse pastor tivesse recebido o batismo no Espírito Santo. E ele prossegue: os outros, em troca, como que excitados por um Espírito Santo e um carisma profético, ele usa de novo o termo, né? Eles estão dizendo que eles estão recebendo aquele carisma, aquele dom, né, que foi dado à igreja originalmente. Prossegue: pois bem, posto que nos chamam mata-profetas, porque não aceitamos seus profetas charlatãs, dizem efetivamente que estes são os que o Senhor havia prometido enviar a seu povo, que ante Deus nos respondam, dos que começam a falar, profetizar, como a partir de Montano e das mulheres. Okay? Então, essa citação de Eusébio de Cesareia é bem interessante, como ele usa termos descrevendo que havia uma rivalidade, principalmente entre a igreja de Roma, que, como eu disse para vocês, isso é comprovado na história, desde o ano 98 da era cristã, quando começou a perseguição de Domiciano.
sempre teve um grupo de bispos em Roma que na hora da perseguição eles aceitavam cultuar o demônio para não morrer. Enquanto tinha homens como Montano que fugia para as montanhas e ia habitar nas catacumbas. Depois que terminava a perseguição, eles se encontravam. É esse encontro que está tendo aqui. E Eusébio de Cesareia, como católico, ele critica, tá bom? Porque ele, infelizmente, passou por isso também, é o que a história diz, né? Você compra o livro dele na CPAD, você vai encontrar lá na introdução que ele foi preso, isso ele foi provado. Né? Ninguém filmou ele adorando o demônio, mas para sobreviver tinha que participar do culto ao demônio. Bom, e Eusébio prossegue. E aquele espírito que opera por meio de Maximila, não diga no mesmo livro de Astério Urbano, persegue-me como a um lobo longe das ovelhas. Eu não sou lobo, sou palavra e espírito e poder. Aí você veja, então eles criticavam, tá bom? Essa profetisa. Claro que ele, como católico, chama de falsa, né? Então, que ele critica essa profetisa, né, e chamava esses católicos, esses romanos, ainda não são católicos, ali no ano 200, mais ou menos, chamava esses de mata-profetas. E ela, quando responde, ela diz, né, que ela não é um lobo, né, que eles estão querendo matar ela como se mata um lobo, e ela usa a expressão pentecostal, né, sua palavra em espírito e poder. Okay?